Bom dia, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo estejam bem, todos seguindo os protocolos para que a gente possa o mais rápido possível voltar com as nossas aulas, beleza? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de semelhança de figuras planas. Para trabalhar a semelhança de figuras planas, a gente vai precisar de alguns conteúdos anteriores. O primeiro deles é da aula passada, que é o transporte e a operação geométrica de segmentos, e um pouquinho anterior, que é o transporte de ângulos. Então veja que para absorver a matéria de hoje, a gente precisa saber ter conhecimentos anteriores, né? Mas vamos lá. Qual é a definição em si de semelhança de figuras planas? Duas figuras são semelhantes quando possuem ângulos correspondentes iguais e lados homólogos proporcionais. Dois lados homólogos consecutivos formam ângulos iguais. Então vamos lá. Quando eu digo primeiramente que os ângulos correspondentes iguais, eu quero dizer que, principalmente do triângulo, eu não vou tratar inicialmente com o triângulo. Todos os ângulos têm a mesma medida, um do outro. Não necessariamente os ângulos de um mesmo triângulo é igual. Vocês observam aqui. Eu não estou querendo dizer que o vermelho, o azul e o preto são iguais. Mas eu estou querendo dizer que se num triângulo existe vermelho, azul e preto, no outro triângulo devem ser as mesmas medidas: azul, vermelho e preto. Beleza? O que são lados homólogos? Lados homólogos são os lados proporcionais aos mesmos ângulos de triângulos diferentes. Vamos lá. Olha aqui, ó, o triângulo tem um ângulo, nesse triângulo ABC, eu tenho um ângulo preto. Existe um lado oposto a ele. Nesse triângulo aqui eu também tenho um ângulo preto. E eu tenho um lado oposto a ele. Então eu posso dizer que o AB e o DE são lados homólogos. Da mesma forma que o AC e o DF também são lados homólogos. Por quê? Eles estão opostos ao mesmo ângulo, que é o ângulo azul. Da mesma forma que BC e EF também são, porque eles estão opostos ao ângulo vermelho. Beleza? Isso a gente está olhando primeiros ângulos, né? A gente está falando que ângulos opostos, perdão, de lados a ângulos, desculpa, lados opostos ao mesmo ângulo. Então a gente tem que olhar primeiro o ângulo. A gente também pode observar através dos lados. Se eu tenho dois lados homólogos consecutivos, eu tenho que formar o mesmo ângulo. Esse aqui é homólogo a esse. Esse aqui é homólogo a esse. Logo, o ângulo formado entre eles tem que ser igual. Por isso que aqui é preto e aqui é preto. Beleza? Então aqui, ó, para que a ABC e DEF seja semelhante, eu tenho que o ângulo A é igual ao ângulo D, o ângulo B é igual ao ângulo E e o ângulo C é igual ao ângulo F. Beleza? Razão de semelhança. Razão de semelhança é um número que exprime a proporção entre os lados homólogos. Eu sempre vou tratar com vocês razão de semelhança menor que 1. Ou seja, eu vou estar crescendo, né? Eu vou estar falando sempre do menor para o maior. Então tem sempre um triângulo e eu vou sempre querer aumentá-lo. Existe a possibilidade de diminuir? Sim, a gente vai ver nas próximas aulas que existe a possibilidade de diminuição do triângulo. Eu quero diminuir o triângulo, eu consigo fazer essa diminuição. Mas a gente usaria informações que por enquanto a gente não sabe ainda. A gente vai tratar no próximo ano, no 8º ano, a gente vai ter esse conhecimento sim, beleza? Então, ó, perceba comigo. Os lados homólogos são AB e DF. Então, se eu fizer AB dividido por DF, eu vou ter 1 meio. Porque se eu pegar 3,5 e dividir por 7, dá meio. Outro lado homólogo, BC e EF. Se eu pegar 4 e dividir por 8, também dá 1 meio. Outros dois lados homólogos, AC e DF. Se eu dividir 3 por 6, eu vou ter também meio. Então, essa razão de semelhança é justamente uma constante na qual a razão entre os lados homólogos é sempre igual. Nesse caso aqui é meio, mas poderia ser qualquer valor, beleza? Por isso que a gente chama a razão de semelhança de K, que é uma constante qualquer. Eu posso escrever tanto assim, ó, em forma de fração, ou posso colocar como se fosse uma escala, né? 1, 2 pontos, 2. Quer dizer que é 1 para 2, ou 1 meio. Beleza?
Observando no nosso slide, você vai ter exatamente a mesma explicação com triângulos diferentes, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida na explicação ou não tenha sido suficiente aqui para explicar para vocês de acordo com o slide, vocês falam comigo no Google Classroom que eu vou estar online e respondo vocês, beleza? Construção de figuras semelhantes. A gente vai tratar inicialmente figuras que sejam somente triângulos, tá? A gente vai tratar inicialmente somente triângulos. Para a construção de outros polígonos, acima de 3 lados, o quadrado, o pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eniágono e assim para frente, a gente tem um procedimento um pouquinho diferente, tá? Então, inicialmente a gente tem que aprender o de triângulos para a gente poder prosseguir, tá? A construção de figuras semelhantes, ela é feita, a gente vai estudar hoje, né, através do transporte de ângulos, do transporte de segmentos e da multiplicação geométrica de um segmento por uma constante. Esses assuntos já foram tratados com vocês, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha na aula anterior. Nossas atividades do Google Classroom, elas são divididas por tópico e por nome, então você consegue o acesso bem fácil das atividades anteriores, tá bom? Como é feito em si? Podemos construir uma figura semelhante a uma primeira pelo transporte de ângulos correspondentes e aplicando-se sobre os lados a proporção ou razão de semelhança indicada. E aí eu já deixei para vocês um spoiler de como a gente vai fazer a construção de outros polígonos, né? Outra forma de obtermos figuras semelhantes é pelo traçado das diagonais da primeira figura. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado, eu traçando uma diagonal, eu formo 2 triângulos. E aí eu fazendo essa construção de figuras semelhantes desses 2 triângulos, eu formo um outro quadrado. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Já tem aí um passo a passo resumido para a gente poder trabalhar. Vou mostrar aqui então para vocês um exemplo de construção de figuras semelhantes. Vamos lá. Construa um triângulo PQR, sabendo que a razão de semelhança entre os triângulos ABC e PQR é de 1/3, ou seja, 1/3 ou 1/3. Como a gente vai fazer isso? Eu vou escolher, primeiramente, né, como todos os exercícios, a gente vai traçar uma reta suporte. Em seguida, eu vou escolher como início o lado BC, tá bom? Então, como é 1/3, eu vou colocar 3 vezes. Então, ó, peguei a medida BC e vou transportá-la 3 vezes. É a mesma coisa que multiplicar BC por 3. Fazendo a mesma referência, né? PQR, aqui vai ser o Q e aqui vai ser o R. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3. Então tem 3 vezes BC aqui. Tranquilo? Agora eu vou fazer o transporte do ângulo. Eu posso transportar esses 2 ângulos aqui, ó. O ângulo B e o ângulo C. Porque depois de fizer o transporte do segmento, eu vou encontrar automaticamente o ponto A, o vértice P no caso, né, que é o correspondente ao vértice A. Então, vou fazer o transporte do ângulo. Como a gente faz? Faz um arco de circunferência, coloco no vértice correspondente, meço a distância e transfiro para cá, ó. Beleza? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos ficar um pouquinho na frente, mas vamos lá, ó. Tracei o arco com essa medida. Com a mesma medida, eu traço um arco aqui no vértice correspondente, meço o tamanho do arco e transfiro para cá. Então aqui, ó, os triângulos eles vão subir a partir desses pontos aqui, né? Vai formar esse ângulo aqui. Show de bola? Ó,
ao continuar, você percebe que automaticamente eu já acho o ponto P. Eu já tenho um triângulo semelhante ao ABC. Show de bola? Vamos aí então, ó. Só vou conferir aqui, ó. Já disse para vocês, sempre confiram. Aqui, ó, certinho. Certinho. Vamos pro outro, conferir o outro agora. Ó. Certinho. Vamos medir agora. Tudo certinho. Beleza? Então, ó. Aqui eu vou ter 3AB e aqui automaticamente eu vou ter 3AC. Então, eu já tenho aqui a razão de semelhança do triângulo ABC para o triângulo PQR é de 1 para 3. Beleza, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida eu estarei online, é só falar comigo. Eu vou colocar alguns exercícios para vocês fazerem agora. Assim que vocês forem postando, eu vou fazendo a correção individual. E em seguida eu posto a correção geral, tá? Qualquer dúvida eu estarei online. Um abraço.